Você faz cruzamento industrial no seu rebanho, faz o cruzamento entre duas raças diferentes. Nasce a F1, uma fêmea linda, impressionante, com bom desenvolvimento. A primeira coisa que passa na sua cabeça é: vou segurar ela como uma matriz. Mas daqui a pouco vem a dúvida: será que isso é uma boa? Será que ela vai ser eficiente no meu sistema? Hoje eu vou te mostrar nesse vídeo como a estratégia de segurar uma fêmea F1 pode ser uma boa no seu rebanho, desde que você saiba exatamente quais são as consequências, quais são as vantagens e o que fazer no próximo passo. Porque se você segurar por segurar, só por beleza, ela pode devagarinho comer seu lucro. Agora, se você segurar com um bom manejo, você pode ter vantagens com essa fêmea no seu rebanho. E hoje eu vou te mostrar a lógica por trás disso que eu estou dizendo aqui. Se você já me conhece, você vai ouvir de novo, mas se você está chegando agora no canal, eu sempre me apresento. Meu nome é Carla, eu sou criadora de ovelhas, já crio há mais de 23 anos, também sou zootecnista e veterinária, e aqui neste canal eu quero te tornar uma referência na criação, para que você tenha animais mais saudáveis, com mais desenvolvimento, mais ganho de peso, para ter mais retorno com a sua criação. E se criar ovelhas é uma coisa que você gosta, que você faz, ou que você quer fazer e quer melhorar, quer tirar suas dúvidas, então já curte esse vídeo para eu saber que meu vídeo está te ajudando de alguma forma. E aproveite e se inscreva no canal e ative as notificações. Assim você vai ser sempre avisado dos vídeos novos que eu vou soltando por aqui. E toda semana tem pelo menos 2 vídeos novos no canal. Algum tempo atrás eu fiz um vídeo falando sobre heterose, sobre cruzamento entre raças diferentes em ovinos. Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui em cima para que você não perca nada desse início da nossa conversa. E aí surgiram algumas dúvidas com relação ao uso ou não uso de fêmeas F1 no rebanho. F1 é o produto do cruzamento de duas raças diferentes, é a primeira geração. Então, quando a gente cruza duas raças puras, por exemplo, um cruzamento muito utilizado no Brasil, fêmea Santa Inês com machos Dorper, a gente vai ter um animal meio sangue, uma F1, a primeira geração. Essa geração ela carrega o que a gente chama de vigor híbrido, que eu explico bem nesse vídeo anterior. Normalmente é um animal mais resistente, com melhor ganho de peso, melhor desenvolvimento. E muitos criadores mandam todos os produtos desse cruzamento, essa primeira geração, para o abate, machos e fêmeas, porque eles querem trabalhar apenas com as raças puras, apenas com o resultado do cruzamento. Mas surge a dúvida: essa fêmea F1 ela pode ser utilizada? Eu posso segurar ela como matriz? Vai ser vantajoso no meu rebanho ou não? A verdade é que ela pode ser uma excelente mãe no seu rebanho. Ela normalmente carrega a rusticidade que ela conseguiu através do vigor híbrido do cruzamento dessas duas raças diferentes, mas ela carrega também um ganho de peso superior também normalmente em função do vigor híbrido, em função desse cruzamento. Então são animais que tendem a ficar um pouco mais pesados do que suas mães, mas ela pode ser uma excelente ponte para você fazer um bom trabalho e aproveitar essa genética que você conseguiu com a F1. Para chegar nesse ponto, eu quero falar antes um pouquinho do custo de manutenção com versus eficiência no rebanho. Muita gente critica segurar uma fêmea F1, um animal F1 como matriz no rebanho, porque é um animal que normalmente é mais pesado, teve um bom ganho de peso, que ela consegue em função desse vigor híbrido, do cruzamento utilizado entre duas raças. Então é um animal que normalmente vai ficar mais pesado, maior do que a raça mãe. E qual é o problema disso? Se ela pesa mais, o custo de manutenção dela é maior, porque tudo que a gente faz com o animal é em relação ao seu peso. O animal come em relação ao seu peso. O animal recebe vermífugo em relação ao seu peso. O animal recebe antibiótico em relação ao seu peso. Então, aquilo que você gasta com um animal mais pesado é maior, o gasto de manutenção é maior do que com um animal mais leve. Isso em uma, duas ovelhas não reflete nada. Agora, se você pensar em 100, 200, 500 matrizes, no final da conta, isso acaba fazendo uma diferença na criação. Então, para valer a pena você segurar animais que são mais pesados, que são maiores no seu rebanho, é interessante que você potencialize o uso desse animal, ou seja, que o custo de manutenção deste animal seja proporcional à maior eficiência que esse animal vai te entregar. Como assim? Se esse animal te entregar um cordeiro superior, um cordeiro com ganho de peso acelerado, um cordeiro melhor do que as fêmeas originais, o custo de manutenção dela está sendo pago por esse cordeiro superior. Então não adianta eu segurar uma F1 por segurar e tirar cordeiros no mesmo padrão que eu vinha tirando com as minhas outras matrizes. Porque se eu só aumentei o peso das minhas matrizes, aumentei o gasto com alimentação, o gasto com vermífugo, com medicamentos nesses animais, para ter o mesmo padrão de cordeiro, não está valendo a pena.
Eu aumentei meu custo de manutenção e os cordeiros estão no mesmo nível que estavam antes, com o mesmo ganho de peso, mesma idade de abate. Eu só tive um custo aumentado. Então, o segredo da renda, do lucro no seu rebanho, não é o peso da ovelha, não é o tamanho da ovelha que vai te mostrar isso, mas é a eficiência dela produzir cordeiro, um cordeiro que desmame mais pesado, um cordeiro que tem um ganho de peso maior, que tem um bom vigor, que vai fazer com que você compense esse custo de manutenção mais alto. Tá, e como é que eu consigo fazer isso? Como é que eu consigo otimizar isso? Se minhas ovelhas estão mais pesadas, eu fiquei com as F1, elas são mais pesadas que minhas ovelhas originais. Como é que eu vou conseguir que elas tenham, então, uma produção melhor de cordeiro, que eu consiga otimizar essa eficiência? Aqui que o jogo vira. Se você segura o F1, o ideal não é você voltar um reprodutor da raça mãe ou da raça pai nesses animais. O ideal é você usar uma terceira raça. É o que a gente chama de tricross. É um cruzamento com 3 raças, onde eu tenho uma fêmea de uma raça com um macho de outra raça, que vai fazer o cruzamento industrial e me gerar as F1s. Os machos vão para abate, as fêmeas eu seguro e essas borregas eu utilizo um macho de uma terceira raça que seja uma raça com bom ganho de peso, com uma raça de terminação. No exemplo que eu citei anterior, que é muito utilizado no Brasil de fêmeas santenês com machos Dorper, a gente pode usar uma terceira raça aqui, como Hampshire, Suffolk, Texel, Ile-de-France, Paul Dorset. Não vou entrar em mérito de qual melhor raça, qual pior raça, porque isso depende de uma série de fatores. E todas as raças têm qualidades e têm defeitos. Nenhuma delas é perfeita. Mas o uso de uma terceira raça em cima dessas fêmeas cruzadas vai fazer com que você tenha um tricross, um cruzamento entre 3 raças. O resultado disso é que normalmente o produto desse tricross, os machos e fêmeas que nascerem, têm um vigor acelerado, um vigor maior. Ou seja, eles vão ter um ganho de peso maior, uma rusticidade maior. São animais que normalmente não têm consanguinidade nenhuma, eles estão com uma genética totalmente aberta. Por isso a gente consegue essa explosão de vigor, explosão de desempenho. Nesse caso, quando os produtos que a gente chama de tricross, que são a F2 ou segunda geração, todos os animais são encaminhados para abate, tanto machos como fêmeas. Aí não vale a pena segurar essas fêmeas para cruzar com uma quarta raça, porque aí você já começa a cair a produção, você já não tem mais esse vigor que você conseguiu em função dos cruzamentos anteriores. Então você aproveita ao máximo a genética para que você tenha um bom desenvolvimento, um bom ganho de peso, uma boa rusticidade, uma boa eficiência de produção. E quando que eu não seguro essas F1 então? Se isso é tão bom eu fazer um tricross, qual é o momento que eu penso assim, não posso segurar as F1, não vai ser vantajoso para mim? Quando você não tem controle de cobertura, de quem é o pai de quem, quando você não sabe, por exemplo, quais são os produtos oriundos de um cruzamento ou de outro, não tem uma escrituração, você não tem dados sobre seus animais, aí você vai ter um serviço perdido, porque você não sabe quais são as filhas do primeiro cruzamento para utilizar no segundo cruzamento. Você não tem controle sobre o seu rebanho. Quando você não tem como ter um outro reprodutor de uma outra raça. Então, segurar as F1 simplesmente por segurar e cruzar com o próprio pai, ou cruzar com outro animal da mesma raça mãe ou da mesma raça pai, não vai ser tão vantajoso para você. Você ganha mais vendendo essas F1 para quem vai fazer cruzamento, porque é um animal que tem um bom desenvolvimento, que vai ter um bom valor de venda. Quando você não tem espaço para fazer essas divisões, para esses cruzamentos, você não consegue dividir seus lotes entre raça mãe para cruzar com um reprodutor, F1 para cruzar com outro reprodutor, quando você não consegue fazer essa diferenciação de lotes, também não vale a pena segurar as F1. Porque aí você vai segurar essas F1 e vai acabar derretendo essa genética, vai voltar um cruzamento com a raça mãe ou com a raça pai e acaba perdendo esse vigor, acaba perdendo o valor daquele animal que teve um bom desenvolvimento, poderia ter sido vendido, comercializado, e vai perder a padronização de lote. Porque aí os produtos dessa F1, se forem utilizados as mesmas raças anteriores, vão nascer cada um de um padrão diferente. Você perde a padronização. Isso é uma coisa importante de entender, eu sempre ensino para os meus alunos. A gente tem que olhar para o nosso rebanho como se fosse uma fábrica, como se fosse uma indústria. Se a matriz não está dentro de um processo de ganho genético, ou seja, se eu não estou melhorando as minhas matrizes ano após ano, selecionando essas matrizes de uma forma correta, ela só é um custo para mim. Eu tenho que segurar no meu rebanho apenas quem me transforma o meu investimento em manutenção desse animal em lucro, em resultado. Porque o custo de uma matriz ruim e uma matriz boa
é praticamente o mesmo. O resultado que ela vai me entregar é que vai determinar meu lucro. Então, uma fêmea F1, uma fêmea originária de um cruzamento, é uma ferramenta poderosa no seu rebanho, mas exige comando, exige uma organização. Então, você precisa decidir. Ela é o seu produto final, que vira caixa agora, que você vai fazer venda ou para abate ou como matriz para outro criador. Ou ela é uma matriz que você vai segurar e vai utilizar uma terceira raça para fazer um tricross, para daí você comercializar toda a produção. Agora me conta aqui nos comentários, você já conhecia essa técnica de tricross? Você sabia desses cruzamentos entre raças diferentes para fazer produção de cordeiros? Você faz cruzamento na sua propriedade? Conta aqui para mim, para eu saber um pouquinho mais sobre os problemas que você vem passando aí também, que eu possa te trazer coisas novas para te ajudar. Ah, e não esquece de curtir esse vídeo se você achou ele importante e compartilhar ele com outros criadores que podem estar querendo melhorar seus rebanhos e ainda ficam em dúvida do que fazer. E claro, se inscreva no meu canal para me dar uma força para eu continuar fazendo vídeos para você. Esse foi o Minuto da Ovelha de hoje. Te vejo no próximo vídeo.